O Trilhas da Democracia de hoje está sendo gravado no dia 10 de agosto, exibido no Dia dos Pais, e recebe 2 senadores da República, do Estado de Pernambuco, do Partido dos Trabalhadores. O senador Humberto Costa. Seja muito bem-vindo, Humberto. Um prazer recebê-lo de novo. Prazer, Marcos, estar aqui com você e com Tereza. E a senadora Tereza Leitão. Seja muito bem-vinda, Tereza, de novo. Obrigada, Marcos. Prazer, lhe cumprimento o senador Humberto. Lembrando que os ouvintes da Rádio Brasil de Fato, os espectadores da TV 247 e da TVT podem sugerir temas e convidados através do @Trilhas da Democracia. Bom, no dia 2 de agosto, durante a abertura do Consórcio de Integração Sul-Sudeste, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sempre ele, do Partido Novo, afirmou que, e eu quero abrir aspas, se tem estados que podem contribuir para este país dar certo, acredito que são estes 7 estados aqui. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial, fecha aspas. Bom, nesse mesmo discurso ele fala que é necessário que a representação política do Sul-Sudeste seja proporcional à representação econômica desses estados. Pois bem, Humberto, vou começar com você. O que essa frase expressa da atual forma de fazer política da direita e da extrema-direita no Brasil atual? Por favor, Humberto. Bom, eu acho que os candidatos a sucessores de Bolsonaro querem mostrar serviço, né? E não só refletem o que representa o pensamento da extrema-direita no Brasil, mas procuram, inclusive, ter uma forma que se aproxime à de Bolsonaro e que seja também marcada por essa agressividade tão característica da ação da extrema-direita no nosso país. É uma concepção profundamente equivocada, preconceituosa e que revela uma gigantesca ignorância, né? Ignorância, primeiro, da própria situação do estado de Minas Gerais, que tem mais de 100 municípios que são parte do Nordeste, que são, inclusive, abrangidos por programas e por ações que são dirigidas ao Nordeste, demonstrando que o governador dispõe de pouco conhecimento até mesmo sobre o seu estado. Segundo, é uma demonstração de um preconceito, e preconceito representa uma avaliação antes de se ter conhecimento da realidade. Ele não tem conhecimento de que o Nordeste hoje já vem há algum tempo crescendo a números maiores do que o crescimento do próprio Brasil, de que nós tivemos, ao longo desses últimos anos, uma diminuição expressiva nas desigualdades entre o conjunto do Brasil e a nossa região, de que nós avançamos na área da educação, na área da saúde, em diversas outras áreas, e certamente temos muita coisa a ensinar, não é, em termos do que nós conseguimos aqui com a atuação do setor público. Há estados no Nordeste que estão no topo das avaliações do ensino de nível médio, até mesmo no ensino de nível fundamental, escolas públicas, temos universidades de qualidade, enfim, é toda uma demonstração de que essas pessoas estão arraigadas a uma ideia que não tem correspondência com a realidade, portanto, um preconceito. Mas eu acho que ele se deu mal. Na verdade, esse discurso, esse desejo de suceder Bolsonaro é pensando na eleição 2026. E eu acho que, no caso dele, dificilmente vai conseguir chegar a qualquer situação de disputa, porque uma afirmação dessa, eu acho que gerou, não é, uma rejeição absoluta em todo o Brasil. Tereza,
quais são os riscos embutidos nessa tentativa de divisão do país entre uma parte sul-sudeste que votou à direita e o norte, nordeste, que votou à esquerda, que é, na verdade, essa tentativa de Zema e de Caterva, né? Quais são os riscos? Eu sei que é difícil perguntar isso para alguém que atua na esquerda, né? Mas quais são os riscos para a própria direita de jogar peso nessa divisão, que é uma divisão que não condiz com a própria realidade? Por favor, Tereza. Veja, Marco, eu concordo plenamente com o que o Humberto colocou. E o primeiro risco que eu acho que o Zema correu já foi consolidado, que é um de desgaste político tremendo, tremendo. Até quem é da base social dele, quem é do partido, ninguém teve argumentos para defendê-lo. Zema fez essa declaração em uma reunião do lançamento de um consórcio. Ele está confundindo. Ele está confundindo consórcio com panelinha. Veja a experiência do consórcio Nordeste. Nós não saímos atirando pedras em nenhuma outra região do país. Nos associamos nesse consórcio para dar conta das nossas especificidades, que um país como o Brasil, um país de tamanho continental como o Brasil, e se mantém unido, se mantém com uma unidade federativa impressionante. A gente vai para alguns países fora do Brasil, até menores, por exemplo, você tem 2, 3 dialetos. O Brasil tem um sinal de unidade nacional, que é a língua. A gente fala sotaques diferentes, mas é uma mesma língua. Então, romper com essa questão dessa grande unidade nacional que é propiciada ao Brasil e não respeitar as diversidades regionais é uma burrice. Realmente é uma ignorância muito grande do significado dessa diversidade regional rumo a uma unidade federativa e a uma integração. Foi nos nossos governos, você colocou direita e esquerda, por exemplo, a direita perde da compreensão que o nosso governo inaugurou com o Ministério da Integração Nacional. A gente quer buscar um ser melhor do que o outro? É evidente que não. A gente quer buscar trabalhar as potencialidades de cada região, de acordo com aquilo que ela tem para oferecer ao Brasil. Essa história é uma história, inclusive, superada. A história do pau de arara, que vinha do Nordeste para trabalhar em São Paulo, isso é uma coisa já superada. Alguns até agradecem aos nordestinos, né? Se não fosse um pau de arara, Lula não tinha vindo para São Paulo, por exemplo, né? A força de trabalho. Então, acho que a perspectiva que a gente tem que trabalhar é de compartilhamento e não de divisão. Então, ele trouxe, inclusive, uma versão ultrapassada, divisionista, de gestão, né? De um estado como o dele, que tem mais de 800 municípios, um estado por si só diverso, como o Humberto colocou aí. O norte de Minas todo é acobertado pela Sudene, por exemplo, tal qual Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, e traz uma distorção do que é um consórcio. Tanto é que o governador do Rio Grande do Sul ensaiou um apoio, mas nem levou adiante, porque é uma visão ultrapassada. Então, a direita se apresenta nesse momento como verdadeira herdeira de Bolsonaro. É a disputa. Quem vai ser o candidato de Bolsonaro? Bolsonaro está inelegível. Então, vamos trabalhar preconceito, vamos trabalhar xenofobia. Comprovado foi agora que a Polícia Rodoviária Federal realmente obstaculou a passagem dos nordestinos em cujos estados, em cujos municípios Lula havia tido mais de 75% nas eleições. Então, é uma conotação muito rasteira, eu acho, que não condiz com o estágio que a gente está vivendo agora. A direita se apequena, Marco. Eu acho que ela se apequena e prejudica, inclusive, a existência desses consórcios regionais, que não são ruins. Hoje, com a proximidade dos municípios fronteiriços, por exemplo,
Quanto mais a gente consorciar políticas públicas, melhor. Se não fosse o consórcio do Nordeste, a gente não tinha nem conseguido comprar vacina para os nossos. Foi muito exitosa, está sendo muito exitosa essa experiência no Nordeste. Então, é uma experiência de soma e não uma experiência de divisão. Então, acho que Zema, realmente, ele já se prejudicou, a meu ver. Se prejudicou nessa exacerbação, né? O povo deu a resposta que ele merece. Inclusive, ele fala dos políticos, né? Muitos políticos mineiros. Aqui no Senado, inclusive o presidente do Senado, todos se posicionaram, vi muitos deputados, senadores se posicionarem contra essa posição separatista e rasa, muito rasa politicamente, do governador Zema. Humberto, eu queria fazer duas perguntas, uma com uma dimensão mais econômica e outra insistindo na questão política, na dimensão política. Os consórcios, como a própria Tereza acabou de afirmar, eles são necessários apenas em períodos de crise, como a crise do período da pandemia da Covid, ou os consórcios podem se manter, sendo estabelecidos em períodos de normalidade, com finalidades de retomada do crescimento econômico ou com outras ações? Existe o perigo do ressurgimento de alguma coisa que seja semelhante à guerra fiscal travada no passado entre estados? Eu queria que você esclarecesse isso para os nossos ouvintes e espectadores. Não, os consórcios, eles devem existir em qualquer momento da existência de estados ou de municípios que têm realidades semelhantes, que têm problemas semelhantes e provavelmente soluções semelhantes. Além do fato de que uma ação numa escala maior, ela tende a ser uma ação mais barata e ela tende a ser uma ação mais efetiva. O consórcio Nordeste, por exemplo, ele tanto trabalha do ponto de vista de pensar o desenvolvimento, de estabelecer um planejamento comum para a região, como também para enfrentar problemas que são comuns, buscando encontrar soluções que se somam para encontrar uma solução definitiva para todos. Isso foi exemplo agora nesse processo da pandemia que você citou, mas é para muito mais coisas. Por exemplo, essa temática da Transnordestina, que, a rigor, é algo que diz respeito em um determinado limite ao estado do Ceará e ao estado de Pernambuco, mas no debate do consórcio ela assume uma relevância regional e onde são discutidas soluções que possam atender a todos os estados em termos dos benefícios que a Transnordestina vai produzir. É importante o consórcio, muitas vezes, para você poder adquirir bens que, numa escala maior, eles se tornam mais baratos, como eu falei também. Isso aconteceu com relação ao debate sobre equipamentos na pandemia, sobre vacinas, enfim, também é uma outra realidade. E isso, ao contrário, não estimula nenhum tipo de guerra fiscal, até porque quando os estados estão articulados e eles discutem, inclusive, políticas tributárias. Agora mesmo, nesse debate sobre a reforma tributária, o posicionamento do Consórcio Nordeste, coletivamente, foi na defesa de alguns pontos que são relevantes, não é? E, a partir da reforma tributária, nós não vamos mais ter a possibilidade, a partir do momento que ela estiver plenamente em vigor, nós não teremos mais a possibilidade da guerra fiscal, da disputa entre os estados com a oferta de vantagens tributárias, vantagens em termos de impostos, quando, na verdade, o que deve distinguir as qualidades de cada estado para o investimento são temas como o tamanho do seu mercado, como o nível de formação e qualificação da sua mão de obra, a sua infraestrutura. Agora mesmo,
o governo federal está apresentando no PAC diversas obras que ultrapassam os limites de um Estado e que vão ser positivas para todos. Então, eu penso que o consórcio ele é uma maneira de os estados ou os municípios se unificarem, se unirem para encontrar soluções comuns para problemas que são comuns. Então, Tereza, em termos econômicos, não há problema da criação de um consórcio Sudeste-Sul que conviva harmoniosamente com o consórcio Nordeste, com algum consórcio que seja estabelecido, incluindo o Centro-Oeste. Essa relação pode ser uma relação harmônica dentro do respeito da federação, é isso? É isso. Tem as regras de cada estado, né? Tem regras que são comuns a todos os estados. Um dos objetivos da reforma tributária, inclusive, é dar uma equalizada nisto, né? Tem as peculiaridades regionais em termos das cadeias produtivas, isso leva também muito a movimentação interna, né, de produtos. Tudo isso tem que ser pensado, mas pensado num movimento construtivo, né? No movimento construtivo, é aquela tese, se um cresce, todos crescem. Se a gente conseguir fazer a integração, se a gente conseguir fazer o compartilhamento nessa grande república que é o Brasil, com tanta diversidade que a gente tem. É uma coisa assim, eu já vi muita gente estrangeira, né? Gente que vem para cá se admirar, porque é uma coisa, né? E o governo central tem que ter muito essa perspectiva. Veja que o slogan do nosso governo é união e reconstrução. Tem que ter essa perspectiva. Você tem que pensar aquilo que o país pode construir melhor, mais cidadania, mais dignidade, mais desenvolvimento, né? Então, não vejo nenhum problema dos consórcios funcionarem normalmente. Tem consórcios metropolitanos. Lá no nosso estado, né, Humberto, a gente tem um consórcio metropolitano de transportes que ainda está em construção, que precisa da adesão de todos os municípios da região metropolitana, nem todos aderiram ainda. Mas a cada dia que a gente vê uma crise do transporte, a gente percebe como é importante o compartilhamento de algumas políticas públicas. Então, é uma política importante se a gente fizer com esse espírito de construção e de compartilhar possibilidades com os brasileiros e as brasileiras. Agora, voltando à dimensão política e ao risco, então, de utilização do consórcio Sul-Sudeste como um espaço de fomento ao preconceito, eu vou exagerar aqui, né? De um discurso separatista em relação ao Norte e Nordeste. Vejam, um país que tem algo de similar ao Brasil, no que diz respeito à divisão entre duas regiões, é a Itália, só que de maneira inversa, né? O norte desenvolvido na Itália e um sul atrasado, né? Isso sempre existiu, isso foi objeto de reflexão, por exemplo, de Antônio Gramsci, e, num determinado momento dos anos 80, essa divisão foi explorada por uma organização de extrema-direita, a Liga Norte, que tinha claramente bandeiras separatistas, e, desde então, a Liga Norte tem composto as coalizões de governo ou de oposição, sempre com essa dimensão racista, avessa à imigração, de criminalização da imigração. Humberto, é possível, existe a possibilidade da fala de Zema ser não um ovo da serpente, porque ele já expressou tudo o que ele tinha para dizer em termos de preconceito, mas existe a possibilidade desse preconceito contra o Nordeste, contra o nordestino, ser exponenciado nessa disputa pelo sucessor, de quem será o sucessor de Bolsonaro, nos marcos daquilo que aconteceu na Itália, por exemplo? Olha, eu acredito que não,
mas acho que nós não devemos imaginar que esse tipo de coisa não seja possível. Muito embora esse tipo de preconceito, essa visão, ela é uma visão que sobrevive na sociedade brasileira quase que estruturalmente, não é? Eu nasci no interior de São Paulo, em Campinas, e aos 6 anos de idade, uma criança, vim para o Nordeste. Minha família já era do Nordeste e meus pais voltaram para a região. E eu, que fui criado ali durante 6 anos, 7 anos em São Paulo, sofri um drama terrível, porque tudo que eu via é que o Nordeste vivia cheio de animais pelo meio da rua, se diziam piadas, que televisão de baiano, eles nos chamavam a todos de baianos, era janela de trem, e essas coisas todas. E eu vim quase em pânico para morar aqui, porque esse preconceito ele vem de muito tempo, né? E também ele tem outras raízes, tem raízes também na questão da escravidão, nessa espécie de repulsa à pobreza, e nós sempre fomos uma região pobre e que nunca fomos, inclusive, reconhecidos no papel que tivemos para fazer com que o próprio Sul se desenvolvesse, não é? E foi quando o Nordeste teve a primeira oportunidade de realmente mostrar as suas potencialidades durante os governos de Lula e de Dilma, nós demos um salto muito grande. Nós passamos a ser um exemplo para o Brasil. E aí, naturalmente, que esse preconceito se exacerba novamente de um outro ponto de vista. Não só de que nós somos inferiores, mas de que nós podemos estar ocupando um espaço que pertence a eles. Na verdade, é aquela raiz da xenofobia, não é? E eu acredito que nós não devemos, de forma nenhuma, baixar a guarda. É preciso fazer um discurso de que o que pode fazer o Brasil crescer é a sua unidade, como Tereza disse, a sua diversidade, e que o Brasil é um país que tem um potencial para que toda a sua população possa viver feliz, numa situação econômica razoável, e que o Nordeste, como o Lula sempre falou, na verdade, não é um problema para o Brasil. Ao contrário, ele faz parte de uma solução que o país precisa. Então, eu acho que nós temos que ressaltar esse discurso, denunciar esse tipo de discurso preconceituoso e xenofóbico e estarmos preparados para a eventualidade de que isso tome uma dimensão maior. Na verdade, é importante dizer que nós estamos vivendo um tempo onde essas ideias que estavam no guarda-roupa, a questão no guarda-roupa, que eu digo, eram menos faladas, e hoje tem muita gente que saiu do guarda-roupa para defender, sem nenhum tipo de vergonha, essas ideias que durante muito tempo foram questionadas, apesar de a gente saber que elas existem. Então, só concluindo, eu diria que não acredito que isso tome essa dimensão, mas nós temos que estar preparados para enfrentar situações semelhantes, porque a extrema-direita ela não vai recuar na sua postura de que é pelo confronto que ela se firma e que ela cresce. Tereza, Lula e o Partido dos Trabalhadores estão preparados para matar no peito frases como essa, atitudes como essa e chutar para o gol? Dizendo de uma outra maneira, Lula e o PT aprenderam suficientemente para incorporar esse tipo de discurso preconceituoso e revertê-lo, fazendo a defesa da ideia de que o Brasil é um só, que trabalha com a união, uma união na diversidade, como você bem disse? Eu acho, Marco, que sim, embora essa seja uma construção cotidiana, porque a gente não pode baixar a guarda, né? E nós estamos atuando em duas linhas. Tem várias trincheiras dessa luta. O Congresso Nacional é uma delas, né? Nós tivemos aqui no Senado uma fala muito boa do vice-presidente do Senado, que é nordestino, que eu diria não precisou de nenhum retoque nosso. Todos nós também nos posicionamos nas redes, o próprio partido e também o partido na sua unidade nacional. Pessoas do Sul também, né, se posicionaram
Não é nem se posicionar em defesa do Nordeste, nem precisa isso, é se posicionar contra esse nível de ataques, qual seja a região, né? Contra esse nível de separação, contra esse nível até de xenofobia. Ele chegou a essas raízes, né? Então, acho que a nossa preparação é cotidiana por conta do que a gente tem enfrentado, mas eu acho que ao final desse semestre houve uma diminuição, né? E por que diminuiu? Porque ao lado do discurso, como você fala, da disputa de narrativas que a gente tem que fazer todo dia, tem as ações concretas. De um lado, as ações concretas do nosso governo, que estão ocorrendo em nível nacional. Lula já pessoalmente visitou todas as regiões, os programas são de abrangência nacional e algumas medidas, como a Transnordestina, que são de abrangência regional, terminam tendo impacto no Brasil inteiro. Então, vão haver medidas, de fato, que serão medidas para determinada região, não no sentido de separá-las, mas no sentido de integrá-las. E, por fim, o que está sendo revelado nessa CPMI, que era a menina dos olhos dos bolsonaristas. Ou a gente instalava essa CPMI dos atos golpistas do dia 8, ou então não se fazia mais nada no Congresso. Virou uma mania deles. Tem que instalar, tem que instalar, tem que instalar. Tudo bem, conseguiram as assinaturas necessárias. Vamos à CPMI. O que é que a CPMI está revelando? Todo o processo golpista que antecedeu a eleição, que perdurou durante o processo eleitoral e pós-processo eleitoral, com o atentado no aeroporto de Brasília e a culminância naquela invasão na sede dos três poderes. Então, acho que aos poucos, né, com essa conjugação desses esforços todos, a ficha da população está caindo. Você vê algumas movimentações, inclusive, entre as bancadas de sustentação ao governo, quem era de oposição. Você vê que o governo tem acertado e, com ele, evidentemente, né, o PT também, como parte integrante, né, desse governo, é o partido do presidente Lula, e não podemos relaxar. A gente está avançando, mas é um trabalho cotidiano, porque tanto eles, né, são fortes, organizados, né, quanto são afoitos, são muito afoitos. A gente tem que ter muito cuidado, porque esse povo não tem medida, não tem filtro, não tem filtro, né? Se acostumado com as fake news, né? Aí vamos embora fazendo todo tipo de coisa. Tereza, eu queria aproveitar essa tua fala da falta de filtros por parte de deputados, né? Me parece que isso não é um fenômeno que aconteça no Senado Federal. Mas a falta de filtros por parte dos deputados federais, particularmente daqueles do PL, da base bolsonarista, né? Em relação ao trato com as deputadas e senadoras também, tendo visto aquilo que aconteceu com a senadora Soraya Tronic, né? Eu estou falando aqui de um outro preconceito, não é o preconceito contra, né, o Nordeste, mas o preconceito contra as mulheres, a violência política de gênero. Não é? Foi uma das cenas mais deprimentes, né, do acompanhamento das CPIs que aconteceram, né, no decorrer da nossa história, a fala do Coronel Zuco, é isso, o presidente da CPI do MST, acho que foi ele em relação à deputada federal Sâmia Bonfim, dizendo se ela precisava de remédio ou de um hambúrguer. Tereza, você que foi relatora do projeto de lei 1085, de 23, que trata da igualdade salarial entre mulheres e homens, como é que você analisa esse nível elevadíssimo de misoginia, de violência política contra as mulheres na Câmara dos Deputados? Né? Quer dizer, a própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann, constantemente é alvo disso, seja diretamente, seja através
do Lindbergh, né? Dos ataques ao Lindbergh que miram na presidenta Gleisi Hoffmann. Como é que você avalia isso, Tereza? É uma forma de violência agora que nós estamos categorizando, né? A Lei Maria da Penha, hoje, inclusive, nós vamos ter daqui a pouco uma sessão de comemoração aos 17 anos da Lei Maria da Penha. Ela categoriza vários tipos de violência: violência física, violência verbal, violência patrimonial, violência psicológica. E agora a gente tem essa violência política, que começou a aparecer quando? Quando as mulheres começaram a avançar nos espaços da política. Então, é um espaço, pela constituição patriarcal da nossa sociedade, notadamente dominado pelos homens. Durante muito tempo não houve mulheres na política. Eu sou a primeira senadora eleita pelo estado de Pernambuco, né? Então, à medida que a gente vai avançando nesses espaços, você quebra determinados paradigmas e tem homens que compreendem. Eu chamo os homens de boa vontade, compreendem, são parceiros do feminismo, são feministas, porque compreendem, não é? Mesmo que não encarnem, mas eles compreendem essa luta, compreendem, não é, os prejuízos da misoginia, compreendem que feminicídio é um crime hediondo, compreendem que assédio sexual é um terror, e assédio moral também, e todo tipo de preconceito. Então, a violência política, ela se materializa, é como se os homens dissessem: vocês estão aqui por quê? Esse lugar não foi preparado para vocês. Realmente, não foi. A mulher era para ficar num espaço privado e o homem no espaço público. Foi reconhecido o nosso papel em outros espaços públicos, muito paulatinamente, no mundo do trabalho, nos concursos públicos, na administração pública, mas a política é o mais público dos espaços públicos. Então, a nossa chegada nesses espaços realmente causa, em alguns atrasados, preconceituosos, conservadores, causa esse tipo de atrito. Lá em Pernambuco, nós criamos uma lei, de autoria conjunta, minha e da deputada delegada Gleide Ângelo, que é o Estatuto de Proteção contra a violência política contra a mulher nos espaços legislativos e executivos, porque também tem no executivo, também tem, né? Então, são coisas desse modelo de sociedade que a gente precisa enfrentar com veemência, como foi enfrentado na hora lá da CPMI. Então, sobre nós... Tereza e Humberto, existe alguma lei semelhante em vigor a nível federal, ou o encaminhamento é o encaminhamento geral para o Conselho de Ética por quebra de decoro? Bom, na verdade, quando há uma infração à Constituição ou a infração ao Código Civil ou Código Penal, naturalmente que as medidas jurídicas, elas podem e devem ser tomadas, né? Vocês vejam que nós tivemos já um parlamentar na legislatura passada, o Daniel Silveira, que foi cassado por crimes que ele cometeu e não foi cassado pelo Conselho de Ética. Na verdade, a Câmara dos Deputados apenas confirmou uma decisão do Supremo. Existe a possibilidade de que, por meio das leis, nós possamos constranger legalmente essas pessoas. Mas a principal ação, ela sempre deve partir do próprio parlamento. É um péssimo exemplo o que o presidente da Câmara está dando, quando, de um lado, ele permite que algumas mulheres, porque manifestaram posições sobre temas os mais diversos, estejam sendo analisadas, tenham processos sendo abertos na Comissão de Ética, e não toma nenhuma medida concreta contra, por exemplo, aquele presidente da CPI do MST, ou outros que têm reproduzido comportamentos que são gravíssimos, às vezes chegando ao nível, não é, da baixaria, da utilização de palavrões e tal.
No Senado, quando isso acontece, vai para o Conselho de Ética. Eu até tenho muito afeto pelo presidente da nossa Comissão de Ética no Senado, mas existem casos que já passaram do limite também. É verdade que o Senado é um pouco diferente lá da Câmara, mas, por exemplo, o senador Marcos Duval já exagerou em muitas coisas lá, outros senadores também já o fizeram, né? E na Câmara é muito mais grave, porque o presidente não só ele não trabalha por uma punição para esses que agem dessa maneira, como ele dá poder a eles. Essa CPI do MST foi dada à extrema-direita como uma forma de eles ali se distraírem, atacarem o governo Lula. Na verdade, foi isso que aconteceu. E a gente vê ali todo dia um absurdo. O que vale é que a gente olha para aquela CPI também, a gente vê a força, a garra, a coragem das mulheres parlamentares que estão ali. Todas elas, tem 3 do PSOL, tem gente do PSB, gente do PT, e a gente cada dia se sente muito orgulhoso porque elas não estão aceitando isso de bom grado, elas estão enfrentando, elas estão respondendo, elas estão denunciando, né? Mas, sem dúvida, é preciso que na Câmara dos Deputados, em breve, assuma um presidente que coloque o decoro como uma coisa importante. Aquele livro que trata de como morrem as democracias, e ele analisa o funcionamento do parlamento americano, e ele diz que aquela situação que se vive nos Estados Unidos hoje, naquela época ele já falava da questão da morte da democracia, em grande parte tem a ver com a quebra de um fundamento, um princípio basilar do parlamento, que é a cordialidade, a cortesia. Quando a gente chega num nível que parlamentares trocam socos, supapos e agressões verbais permanentes, é porque nós estamos comprometendo um pilar importante da democracia e do funcionamento do poder legislativo. Ou seja, o que é dito no livro, não bastam as instituições, né? Existem também as tradições, né? Determinadas tradições de cortesia que devem ser mantidas, e quando começam a ser quebradas, junto a democracia vai descendo pelo ralo. Tereza, você tem a mesma perspectiva em relação por exemplo, o que acontece e o que tem mais chamado a atenção dentro da CPI do MST? Claro, ali se perdeu o foco, né? Tanto na CPMI, sendo que na CPMI eu acho que as coisas estão, apesar da tensão, elas têm produzido efeitos muito positivos para a comprovação que a gente quer dar de que o que houve no dia 8 foi uma tentativa de golpe. Eles estavam querendo nos responsabilizar, mas o encaminhamento eu acho que está indo por água abaixo em relação à tese deles. A CPI do MST, o problema é o que motivou a CPI do MST. A CPI é um instrumento muito poderoso, é um instrumento muito forte de investigação parlamentar. Não pode ser usado a troco de qualquer coisa, e muito menos com uma prévia posição política. A CPI do MST já teve, preventivamente, da parte deles, uma posição, é para criminalizar. Então, isso rebaixa o debate, rebaixa a investigação, porque a investigação não vai produzir efeitos. Qual é o efeito de uma CPI? Ou corrigir rumos, determinar responsabilidades, propor novas condutas políticas, novas condutas administrativas. Não é uma CPI que você já vai com o dedo em risco dizendo que aquele movimento é criminoso, que roubou. É assim que está se conduzindo a CPI. O diálogo acho que foi o presidente com o Zé Rainha, que nem é mais do MST, foi muito ridículo. Como é que você consegue pagar uma faculdade de medicina para sua filha ganhando 3 salários mínimos? Mas a resposta foi exemplar. Ela é do ProUni, do governo Lula. Não, Sérgio, antes da gente começar essa gravação, eu estava assistindo
a presença, a fala do ministro Paulo Teixeira respondendo às perguntas, e foi também um palanque para a divulgação. Se vira palanque, se perde tempo, se perde energia, com tanta outra coisa. Quando você tem uma CPI bem posicionada, por exemplo, a CPI da Covid foi bem posicionada, apesar de todo o desgaste para implantar, porque a base de Bolsonaro não queria, Humberto foi membro dessa CPI, mas ela produziu efeitos para a sociedade. Ela revelou erros que podem ser categorizados como erros de responsabilidade com a vida. Não é nem improbidade administrativa só, né? Então, mais uma CPI para ficar palanque. Aí fica aquelas palhaçadas para lá, aquelas perguntas, é perda de tempo. Agora, eu estou no meu limite de tempo, falar em tempo. Eu gostaria, Tereza, por favor, fique à vontade quando você tiver que ir ao plenário. Porque a senadora Leila já me chamou 3 vezes, Humberto, para ir para o plenário. Então, Tereza, eu faço uma última pergunta a você e depois continuo com o Humberto até o fim do programa, porque eu quero fazer uma pergunta para saber o que ele está fazendo agora, nesse momento, no Rio de Janeiro. Não é? Tereza, e no caso, eu sei que é uma questão difícil de ser tratada, mas eu queria que você falasse pontualmente, não é, qual foi o teu juízo em relação ao arquivamento do processo contra Nicolas Ferreira e Carla Zambelli na Comissão de Ética da Câmara? Foi um acerto? Ou esses processos teriam que ter sido dado continuidade? Particularmente no caso de Nicolas Ferreira, já que a gente estava falando de violência política de gênero, é um dos grandes nomes do cometimento de violência política contra as mulheres trans, contra a Erika Hilton, entre outras. Por favor, Tereza. A Comissão de Ética em Casa Legislativa é, a meu ver, o espaço mais sensível que existe, de muita atenção, porque são colegas que vão se posicionar sobre condutas de colegas. A gente não se posiciona porque gosta ou porque não gosta, ou porque acha bonito ou porque acha feio. Como o Humberto disse, nós temos referenciais para nos posicionar sobre condutas. E, evidentemente, a conduta do Nicolas, ela extrapola qualquer procedimento de decoro, de civilidade, de respeito, de estar ali representando, né, o povo. Não sei em que medida se deu o processo de negociação, até porque o PT faz parte dessa comissão de ética, gerou uma polêmica que ainda não está devidamente concluída, o debate interno do PT não está devidamente concluído, porque tinha petistas também envolvidas dentre aquelas que foram denunciadas, né? Uma deputada aqui do Distrito Federal, muitíssimo respeitada, muito experiente, muito coerente, como a deputada Érica Cocai, por exemplo. Deputada Juliana Cardoso. Então, quando você tem pessoas do seu partido também envolvidas, você tem que ter um cuidado redobrado, né? Não quero fazer nenhum juízo de valor, mas lamento profundamente esse rapaz, né, não ter sido a ele imputada uma punição do mais elevado grau, porque o que ele fez foi do mais elevado grau de falta de decoro, de falta de respeito com a instituição, com a representatividade, com os colegas. Isso eu acho que vai dar muito pano para as mangas para nosso debate, né, Humberto, interno. Mas eu quero externar que lamento, tanto ele quanto o Zambelli, porque você não pode botar no mesmo conjunto de julgamentos condutas diferentes. As condutas das deputadas foram condutas políticas. E muitas vezes na política a gente tem que ser dura, a gente tem que ser contundente. E quando nós, mulheres, somos assim, a reação é essa. Está nervosa? Quer um calmante? Quer um hambúrguer? Né? Diz que a gente está brava demais, está mal amada, não sei o quê. Então, isso tem que ser corrigido. Eu não me velo
o fato das meninas estarem lá com o fato de Nicolas e de Isabela estar lá. Foram de natureza muito distintas, muito distintas. Mas eu vou para lá comemorar Tereza, a existência muito da Lei obrigado. Maria da Penha. Tá Eu vou certo? ficar mais um pouco aqui com o Humberto, mas Tá bem, estou representada. Ele está nos representando também aí, onde ele está, no PAC. Tchau, Humberto. Tchau, Marco. Obrigada a todos que nos... Um abraço, bom trabalho. Humberto, você gostaria de se manifestar a respeito dessa decisão do Conselho de Ética da Câmara, ou é um assunto... Não, quero me manifestar também, e também lhe dizer que eu vou ter que terminar daqui a um pouquinho, que eu tenho reunião do GTE, eu sou o coordenador do GTE Nacional do PT, e nós vamos começar a nossa reunião já, o pessoal já está me cobrando também. Eu acho que foi um equívoco essa decisão. Não sei o que é que fez alguns parlamentares, ou algum parlamentar do PT, votar pela liberação do processo, tanto a Carla Zambelli quanto o Nicolas. E eu concordo plenamente com Tereza, se foi algum tipo de compensação, não, a gente vota para não pegar esses aqui, vocês votam para não pegar essas aqui e tal. Se isso aconteceu, é muito equivocado na minha maneira de ser, porque se tratam de situações completamente diferentes. E, inclusive, porque foram agressões que o Nicolas fez, que não foi apenas aos parlamentares, foi também a segmentos importantes da sociedade brasileira. Ali estava em julgamento não somente o comportamento dele, que atinge muitas e muitas vezes o relacionamento entre parlamentares, mas a agressão que ele provocou contra as mulheres, contra os grupos LGBTQIA+, contra as pessoas trans. Quer dizer, isso é inaceitável para um parlamentar, não é? Além de muitos outros absurdos que ele comete, como dizer que a liberdade de expressão deve comportar o direito de as pessoas que são nazistas, fascistas, se manifestarem, se organizarem, que é coisa mais antidemocrática do que uma concepção como essa. Então, eu, sinceramente, não entendi, espero que o partido abra uma discussão sobre isso. Com certeza, no plenário, se as nossas deputadas fossem para o processo de votação dos seus processos, não seriam cassadas, diferentemente do que eu imagino que aconteceria com a Carla Zambelli, por exemplo, que cometeu já inúmeros crimes contra a Constituição, contra o sistema eleitoral brasileiro, contra a pessoa humana. Quer dizer, como é que pode? Vamos tratar do mesmo jeito? Não pode, não é? Então, eu acho que realmente foi uma coisa equivocada, o nosso partido precisa decidir, até porque o parlamentar que votou dessa maneira faz parte da direção do nosso partido. Humberto, já que você tocou nesse assunto, esse mesmo parlamentar, numa entrevista recente, tratou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, como um presidente do sindicato, né? O sindicato dos parlamentares, né? Quer dizer, alguém que trata essas demandas corporativas de parlamentares. Essa é a melhor forma de se analisar o papel de Arthur Lira no atual cenário político nacional? Olha, eu acho que o Arthur Lira, como representante do Centrão, ele termina exercendo essa função mesmo, né? Defensor dos interesses corporativos, dos interesses individuais de um conjunto de parlamentares, mais do que dos interesses da nação, mais do que dos interesses da República. Veja, nós estamos agora com tantas coisas importantes para o futuro do Brasil, como esse debate do arcabouço fiscal, que é algo que, se for aprovado, tende a criar um ambiente de confiança, um ambiente econômico muito favorável à retomada do crescimento no Brasil, e ele está subordinando essa votação à definição de um cargo ou dois para integrantes do Centrão. Eu acho que realmente ele cumpre um papel, eu diria que não é o que deveria ser o papel de um presidente
no parlamento de um presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, ele assume esse papel de presidente do sindicato, mas não deve ser essa forma de negociação, de relação entre a presidência da República, entre o governo federal e o presidente da Câmara dos Deputados, não é? Sim, eu acho que esse não é o papel. O presidente da Câmara é integrante de um poder, ele chefia a Câmara dos Deputados, ela tem um papel constitucional de fiscalizar as ações do Poder Executivo, de aprovar leis, não está definido na Constituição, e é papel do Congresso Nacional fazer indicações para a composição de governo e muito menos para condicionar essa pauta ao atendimento dessas reivindicações de participação em governos. Ok, Marcelo? Humberto, para finalizar, eu sei que tu está com o tempo estourado. Por que você está hoje, no dia 10 de agosto, no Rio de Janeiro? Porque amanhã nós vamos ter o lançamento desse que, sem dúvida, será o programa mais importante para o país nos próximos anos, na medida em que ele vai representar investimentos aí da ordem de quase R$ 1 trilhão em ações de fortalecimento da nossa infraestrutura, em ações de beneficiamento em termos de políticas públicas, como políticas de habitação, políticas de saúde, de educação, de saneamento, que é o PAC, não é? E, portanto, vai ser um dia histórico, porque depois de restabelecer todos os programas mais importantes, as políticas mais importantes que caracterizaram os governos do PT e que já estão mostrando resultados nesse segundo momento, o presidente Lula vai lançar esse grande projeto, esse grande programa de investimentos, particularmente em infraestrutura, que eu tenho certeza vão gerar empregos, vão fortalecer a atividade econômica, vão produzir diminuição das desigualdades regionais e das dificuldades sociais e das desigualdades sociais entre a nossa população. Ok? Humberto, muito obrigado. O Trilhas da Democracia, bom trabalho para você. O Trilhas da Democracia fica por aqui e volta na próxima semana. Até lá. Um abraço.